Pronto, valendo. Então, nossa aula de hoje, dando continuidade ao nosso curso, é sobre verbo, tá certo? Uma das classes gramaticais mais complexas que existem, né? Então, é interessante que se tenha consciência de que é preciso estudar os verbos, ter paciência para aprender, não querer já ir memorizando tudo em uma única aula, até porque eu creio que não terminaremos o slide hoje nessa aula, porque como o conteúdo é grande, vai para, creio eu, que 2 aulas, só com esse assunto. É prática, é ter paciência, fazer as anotações necessárias, revisar a aula e fazer exercícios, certo? Se você perguntar a qualquer professor, ele vai dizer que a classe mais complexa é a classe dos verbos. Das 10 classes gramaticais, verbo é a que tira mais o juízo de professores e alunos. Então, comecemos pela definição, né? Do ponto de vista semântico, ou seja, do ponto de vista do sentido, o verbo, ele normalmente indica uma ação ou um processo, mas ele pode indicar estado, mudança de estado ou fenômeno natural. Então, eu não posso me basear no conceito de que verbo indica ação somente. Então, o verbo indica ação, acontecimento, estado, mudança de estado ou fenômeno natural. Tudo isso dentro de uma perspectiva temporal, ou seja, leva-se em consideração o tempo, né? Pode indicar ainda a noção de existência, de volição, ou seja, desejo, necessidade, entre outras coisas. Observe os exemplos. O aluno estudou muito. Então, aqui eu tenho o verbo estudar, conjugado, estudou, indicando uma ação que aconteceu no passado. Eis aí o que eu falei agora há pouco. Pode indicar ação, acontecimento, tal. Tudo dentro de uma perspectiva temporal. Quando eu disse o aluno estudou muito, o verbo estudar está conjugado no passado e indica uma ação. A aluna está feliz. Observe que o verbo de ligação está indica o estado como a aluna se encontra e que esse estado acontece no presente. A aluna virou professora. Observe que agora o verbo virou está indicando uma mudança de estado. Que aconteceu em que tempo? No passado. Ela virou professora. Amanhã choverá muito no RN. Observe que o verbo chover, conjugado aqui em choverá, indica um fenômeno natural, uma perspectiva de futuro. Há apenas um Deus. O verbo agora, no presente, dá uma ideia de existência. Queria o professor ao meu lado no dia da prova. O verbo querer agora dá uma ideia de desejo, só que no passado. Levado ao pé da letra, no futuro do pretérito. Precisarei de sua ajuda no próximo final de semana. O verbo precisar, aqui conjugado em precisarei, indica uma necessidade futura. Então, observe que o verbo, dentro da perspectiva semântica, da ideia de sentido, ele pode indicar tudo o que foi falado dentro sempre de uma perspectiva de tempo, tá certo? Pode indicar ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural, existência,
desejo, necessidade, tudo dentro de uma perspectiva temporal. Passado, presente e futuro. Isso observando e analisando o verbo do ponto de vista do sentido, tá certo? Semântica, eu sempre lembro que é sentido. Quando se falar em semântica ou semântico, ponto de vista semântico, é igual a do ponto de vista do sentido, certo? Do ponto de vista morfológico, ou seja, o estudo da morfologia, o verbo é a classe mais variável dentre as 10 classes existentes. Geralmente, as outras classes, o substantivo, por exemplo, varia em gênero, número e grau. Assim como o adjetivo. Temos palavras invariáveis, por exemplo, como advérbios, conjunções, preposições, interjeições. O verbo, ele varia em modo, tempo, número e pessoa. Observe que o verbo ele não varia em gênero, mas em compensação, ele varia em modo, tempo, número e pessoa. Isso segundo a gramática tradicional. O verbo também, né, ele varia ou se flexiona ou se analisa sob voz e aspectos. Mas esses conceitos, né, que tem voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e tal, esses aspectos, eles são analisados separados, tá certo? Modo, tempo, número e pessoa é o que nós chamamos de conjugação verbal. Então, o verbo, os verbos, eles se conjugam para o decorrer da aula. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, são os... Aí tem os tempos, né? Presente, passado e futuro. Só que o passado, a gente vai ver que recebe o nome de pretérito. Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. Aí vem aquele negócio. Primeira pessoa perfeito do modo indicativo. Observe. Primeira, número, primeira pessoa, modo indicativo. Tá certo? Então, observe. Reforçando aqui. O verbo muda a forma na medida em que variamos, perdão, modo, tempo, número, pessoa. Isso do ponto de vista morfológico. O verbo tem um papel importantíssimo dentro da frase. O verbo é responsável por, por indicar as ações, né, praticadas pelo sujeito da oração, por exemplo, para indicar como o sujeito. Tá certo? Sem o verbo, explícito ou implícito, não há ação. Então, para as orações, nós vemos que se não existir verbo, não tem oração. Não existe enunciado que eu possa chamar de oração se nele não existir um verbo. Sem verbo, não tem oração. Inclusive, ele é o núcleo do... Mas nós vamos ver que em todo verbo, ainda que todo o predicado tenha um verbo, o predicado nominal tem como núcleo um predicativo. Mesmo assim, naquele predicado, no predicado nominal existe um verbo. Só que é um verbo de ligação do predicado. Vamos ver isso aí, claro, lá na parte da sintaxe. É só para deixar, relembrar e refrescar a mente de vocês. Desde que eu penso em você, sinto uma coisa diferente. Olha que eu tenho aqui o verbo penso e sinto. Perceba que os vocábulos penso indicam ideia de ação e percepção, sensação ou experimentação. Segundo modo, tempo, número e pessoa. Saindo de sua forma normal ou nominal, pensar e sentir
Ambos os verbos estão na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Eu penso, tu pensas, ele pensa. Eu sinto, tu sentes, ele sente. Tá certo? Então, presente do indicativo. E terceiro, funcionam como indicado verbal, como núcleos da oração. Eu poderia dizer que aqui, perdão, essa frase, toda vez que eu penso em você, sinto uma coisa diferente, eu tenho isso. Por quê? Porque conta-se o número de orações a partir do número de verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Certo? Como é que eu identifico o verbo? Identificar o verbo. O verbo é uma palavra que termina jogar, por exemplo, andar, estudar, dançar, por aí vai. O verbo pode ter comer, entender, suspender, por aí, e é fingir, sorrir, sentir, e por aí. Então, observe. Pertencem à primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Para que servem essas conjugações? Para que serve isso? Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. É simples. Todo verbo terminado em AE, ele segue o modelo da primeira conjugação. Certo? Todo verbo terminado em ER, ele segue o modelo da segunda conjugação. Todo verbo terminado em IR, ele segue o modelo da terceira conjugação. Então, por exemplo, o verbo estudar conjuga-se diferente do verbo comer, que pertence à segunda conjugação, e do verbo sentir, que pertence à terceira conjugação. Todo verbo terminado em AR vai seguir o modelo da conjugação AR, primeira conjugação. Todo verbo que terminar em ER, depois vocês podem analisar e procurar uma gramática, então mesmo na internet e observar, verbos da primeira conjugação, eles seguem o mesmo padrão. Assim como os de IR. Por isso que existe essa distinção de primeira conjugação, segunda e terceira. Um detalhe, esses verbos eles podem ser conjugados por meio de pronomes, né? Pronomes pessoais do caso reto, certo? Os pronomes oblíquos, por exemplo, eles não conjugam verbo, são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Olha só, o verbo levantar. Eu levanto, tu levantas, ele levanta. Nós levantamos, vós levantais, eles. Observe que levantar é um verbo de primeira conjugação, que termina. Se você observar, levantar, vou até escrever aqui. Se você observou que levantar, viu a conjugação de levantar, e sabe que jogar, este bendito aqui, também termina em AR, seguem a mesma conjugação, então, o que você vai fazer aí? Vai seguir o mesmo modelo. Por exemplo, ó, o que é que eu chamo de modelo? Levantar. Primeira pessoa, o singular, do presente e do indicativo. O verbo levantar. Eu levanto. Tirou a terminação AR e acrescentou o O. Jogar. Mesma coisa. Eu vou eliminar esse AR e vou acrescentar o O. Eu
jogo. Levantar, tu levantas. Jogar, tu jogas. Levantar, ele levanta. Jogar, ele joga. Levantar, nós levantamos. Jogar, nós jogamos. Estão entendendo? Tem aqui o verbo jogar. Tira a terminação, fica só o radical. Só a parte imutável do verbo. Aí você vai acrescentando as desinências para mudar as pessoas. Joga, radical, mas a desinência amos. Nós jogamos. Vós jogais. Eles jogam. E por aí vai. Qualquer verbo, estudar, falar, caminhar, que você pegar, ele vai seguir esse mesmo padrão de conjugação. Por quê? Porque os verbos que eu citei pertencem à primeira conjugação. Então, são conjugados como levantar, como jogar, como falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, olha só, a terminação é a mesma. Ó. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles ou elas falam. Entenderam? Agora vamos para o verbo da segunda conjugação. Olha a diferença. Beber, né? Aqui está o exemplo de beber. Beber, que é a mesma coisa, claro, se tratando de conjugação. Pertence à segunda conjugação. O que vai acontecer com o verbo beber? Essa terminação R, ela vai sair, vai ficar só B até o B, tá certo? E a partir daqui vão entrar as terminações, os sufixos, as desinências que vão dar base à conjugação. Olha só a diferença. Eu levantou. Primeira conjugação, né? Levantar. Eu cantou. Tá certo. Agora que eu já tenho, eu bebi, tu bebeste, ele ou ela bebeu. Nós bebemos, vós bebestes, eles ou elas beberam. Tá certo? Eu comi, tu comestes, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles ou elas comeram. Eu sofri, sofrer, conjugação 2, terminação R. Eu sofri, tu sofrestes, ele sofreu. Nós sofremos, vós sofrestes, eles ou elas sofreram. A conjugação é a mesma. Assim como o verbo cair. Olha só, eu cairei, tu cairás, ele ou ela cairá. Nós cairemos, vós caireis, eles ou elas cairão. Se fosse fingir, eu fingi, tu fingistes, ele ou ela fingiu. No caso, se for no mesmo tempo aqui, seria eu fingirei, tu fingirás, ele ou ela fingirá. Nós fingiremos, vós fingireis, eles ou elas fingirão. Tá certo? A conjugação segue o mesmo modelo, segue o mesmo padrão, independente do tempo verbal. Se for no presente, vai seguir o mesmo padrão. Se for no pretérito, seja perfeito ou imperfeito, se for no futuro, segue o mesmo padrão. Então, essa coisa de conjugação, terminação AR, ER, IR, elas existem, essas terminações existem para diferenciar o modelo de conjugação de cada verbo, para não ficar bagunçado, certo? Então, ó, pela forma, é possível identificar um verbo na frase, desde que você conheça, olha só, as terminações verbais ou as desinências. Nós vimos isso sobre desinências naquela aula de estrutura e formação de palavras. Veja só, nós insistiremos nessa questão porque cremos em nosso ponto de vista. Esse re
é uma desinência modo temporal. Quer dizer, de modo e de tempo. Modo indicativo, tempo futuro. Mos. Esse mos é uma desinência de número e pessoa. Significa que está na primeira pessoa do plural. Nós. Nós é o quê? Primeira pessoa do plural. Cremos, perdão, insistiremos e cremos. Primeira pessoa do plural. Esse mos indica que o verbo está no plural e na primeira pessoa, tá certo? E que ambos estão na voz ativa. Voz ativa, voz passiva e reflexiva. Nós vamos ver isso aí mais à frente. Nós já falamos dos modos verbais, que os verbos eles se conjugam segundo determinados modos, e vamos agora entender cada um deles. Chama-se de modos as diferentes formas que o verbo toma ou que toma o verbo para indicar a atitude da pessoa que fala em relação ao que ela fala, ao que ela enuncia. Nesse contexto, há três modos. O modo indicativo, que nós dizemos primeira pessoa do presente do indicativo, ou seja, indicativo é um modo, né? E esse modo indicativo exprime uma atitude de certeza. Por exemplo, estudei muito para ser o que sou. Olha só, estudei, está no pretérito, né? Está no passado, mas está indicando uma certeza. Por isso nós dizemos que o modo indicativo, ele dá essa ideia de certeza. E o subjuntivo? O subjuntivo indica assim uma espécie de dúvida, desejo, possibilidade, hipótese. Olha só, se vieres a acudir, visite-me. Olha só o verbo. Vieres. Não está dizendo que você vai vir. Né? Não é certeza que você venha. Mas se vieres, né? Olha a possibilidade. Se vieres, visite. Caso venha, visite. Tá certo? E eu tenho aqui o modo imperativo, que é o modo que indica uma vontade. E essa vontade, ela pode ser uma ordem, ela pode ser um convite, ela pode ser um conselho, ela pode ser um desejo, ela pode ser uma súplica. Né? Eu costumo dizer que o modo imperativo é o modo da ordem. Ele é mais conhecido como o modo que indica a ordem. Mas é interessante notar que ele não indica só a ordem, indica todas essas outras coisas que eu citei. Convite, conselho, desejo, súplica. Senhor, tenha piedade de nós. Olha só. Aqui não existe uma ordem. Não está ordenando ao Senhor que tenha piedade. Aqui o verbo tende dá uma ideia de súplica. Tende piedade de nós. Né? Está implícito aí. Nós suplicamos. Tá certo? Agora, se eu disser assim, ó. Saia da sala. Deixa eu só apagar aqui, esse ar ficou misturado aqui. Saia da sala. Agora, o verbo saia indica uma ordem. E esse tipo de verbo imperativo, é comum nas propagandas, nos anúncios, como por exemplo, aquela propaganda antiga, que dizia compre batom. Né? Não sei se não sei se vocês lembram disso. Aquela propaganda da Coca-Cola que dizia respire futebol, coma futebol, beba Coca-Cola. Olha só que aí a publicidade empregou três verbos imperativos: respire, coma e beba. Respire futebol, coma futebol, beba Coca-Cola. Outra propaganda antiga aí
e que fez muito sucesso também. Você pode procurar no YouTube que tem essas propagandas aí, esses vídeos, né? Então, esses verbos, eles são muito utilizados nas propagandas, nos textos publicitários. Um detalhe, procurem perceber os verbos que aparecem em cada tipo ou cada gênero textual, porque quando vocês forem fazer concursos, isso aí vai fazer uma diferença danada. Perceber que determinado gênero textual, por exemplo, as propagandas, como eu falei agora, os anúncios publicitários, eles usam e abusam de verbos do modo imperativo. Você observa lá um texto onde tem verbos no imperativo, então você já sabe, isso aqui é um gênero propaganda. Já pode ganhar uma questão no concurso aí, com essa pequena informação, certo? Os verbos, eles possuem formas nominais, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Por que esse nome formas nominais? Porque além do valor verbal, elas podem ter a função de nomes, como o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Então não esqueçam, quando falar em formas nominais, são essas três: infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos ver cada uma delas. Olha só. O que é o infinitivo? Quando é que eu digo que o verbo está no infinitivo? O infinitivo é uma forma verbal que enuncia a ação, o estado ou o fenômeno de modo vago ou de modo indefinido. O infinitivo ele pode ser infinitivo pessoal e infinitivo ou infinitivo impessoal. Observe. Como seria então o infinitivo pessoal? Ele está ligado às pessoas do discurso, todas as vezes. E aqui ele é conjugável, tá certo? Ou seja, uma característica do infinitivo pessoal é que ele é conjugável. Ele apresenta um sujeito. E ele pode ser conjugado. Quando vocês ouvirem falar em pessoas do discurso, vamos retomar isso aqui, vamos relembrar isso aqui, nada mais é do que eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. As pessoas gramaticais, as pessoas do discurso, que são os pronomes pessoais do caso reto. Por isso que se chamam pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Pronomes pessoais, por quê? Porque eles representam as pessoas do discurso. Eu e nós. Pessoa que fala, tu e vós. Pessoa com quem se fala, ele, ela, eles e elas, pessoa a respeito de quem se fala. Então, são as pessoas do discurso. Todo contexto comunicativo, todo diálogo pressupõe a existência de uma pessoa que fala, uma pessoa que escuta e uma pessoa ou um objeto, algo a respeito do que se fala. Eu usei o termo fala porque eu estou falando de oralidade, mas também pode ser quem escreve, quem lê e a mensagem escrita. Tá certo? Aqui, nesse momento, por exemplo, eu sou a pessoa que fala. Eu sou o emissor da mensagem. Vocês são as pessoas que estão me ouvindo. São as pessoas com quem eu falo. São os meus interlocutores. E o assunto da aula é sobre o que eu falo. Então, eu tenho aí quem fala, quem ouve e sobre o que se fala. Então, essas são as pessoas do discurso. Olha só. Andar eu, andares tu, andar ele. Andarmos nós, andardes vós, andarem eles. O infinitivo pessoal, ele é conjugável. O infinitivo impessoal, ele é também chamado de não flexionável. Ou seja, ele não se conjuga, não se flexiona.
Para que ele serve se ele não se conjuga? Não é conjugável. Para que ele serve se ele não se conjuga? E é feio isso que eu fiz aqui. Ele serve apenas para indicar a conjugação. Por exemplo, amar, primeira conjugação, por e vender, segunda conjugação, e partir, terceira conjugação. Professor, peraí, que agora deu aqui uma pane na minha cabeça. Porque você disse que os verbos no slide anterior, nos slides que passaram anteriormente, você disse que os verbos de segunda conjugação são terminados em ER. Aí aqui tudo bem, você me traz vender dentro desse padrão. Mas eu estou vendo aqui que tem por ali e por não termina em ER. E agora? Você errou? Se enganou? Como assim? Por termina em OR, é de segunda conjugação. Se você falou agora há pouco que só existem três terminações, três conjugações, AR, ER e E. Aí tem por, que nem é AR, nem é IR, nem é ER, é OR. É simples. Por é uma variação, ou é uma evolução do verbo latino poer, que não existe mais, é arcaico. Por isso que por é considerado um verbo de segunda conjugação, porque ele evoluiu ou derivou de poer, tá certo? Não esqueçam mais essa informação. O verbo por, apesar de não ser terminado em er, ele é considerado um verbo de segunda conjugação e se conjuga de acordo com o modelo de conjugação da segunda conjugação. Por quê? Porque ele é uma evolução ou é uma derivação do verbo poer. E poer termina em er, tá certo? Coisas do português, coisas das transformações que a língua sofreu ao longo da sua história. Não esqueçam mais desse detalhe importantíssimo, importantíssimo. Não sei se vocês sabiam, se não sabiam, agora sabem, se sabiam, relembraram. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no. Se alguém falou algo aqui no chat, falou não. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês sabiam dessa situação aí, desse caso aí do Poe? Alguém sabia dessa existência? Eu não. Eu sabia que por pode ser um verbo. Agora que ele pertencia assim à segunda conjugação por causa desse motivo, eu não sabia. Pronto, já é uma informação aí importantíssima. Né? Vocês devem, inclusive, anotar esse detalhe aí. Porque você olha para o verbo e diz: bom, o professor me disse que o verbo existem três conjugações. A R, primeira, segue o modelo todos. Falar, cantar, andar. R, segunda. E R, terceira. Aí aparece por no meio dos verbos de segunda conjugação. Aí o aluno é doido, diz: como é que pode? A explicação é essa. Porque o por é uma derivação, ou é uma evolução, como vocês queiram aí, do verbo poer, verbo arcaico, desde a origem do português, lá no latim. Certo? Então anotem aí, segue o baile. Observações. O infinitivo, ele pode apresentar-se substantivado, e nós já vimos essa história de substantivação, né? Que nesse caso, ele é impessoal. Olha só, o amar é lutar. Olha só, não está conjugado, ou seja, impessoal. Né? O infinitivo não flexionado. Os senhores podiam empregar meios menos cruéis. Mais uma vez, o verbo empregar
no infinitivo, não conjugado, impessoal. Mas ele pode aparecer aqui flexionado. É para aprenderem que eu ensino. Agora eu tenho o verbo conjugado. Ó. Agora eu tenho o verbo no infinitivo pessoal. Tá certo? Eu tenho 3 situações de infinitivo: substantivado, não flexionado e pessoal. No caso, flexionado. Tá certo? Então, o que eu tenho que frisar? Quando falar aqui infinitivo não flexionado, quer dizer, ele não se conjuga. Flexionado, ele é conjugável. Não flexionado, como não se conjuga, é impessoal. Flexionado quer dizer que ele se conjuga, então ele é pessoal. O infinitivo impessoal não se conjuga, não se flexiona. Certo? Como vocês estão de posse aí dos slides já, também que bateu aquele calor. Deixa eu ligar aqui o guerreirão. Como o slide está de posse lá já de vocês que eu enviei, vocês peguem esse slide depois. Quem puder e quiser imprimir, faça. Eu aconselho, inclusive. E transcreva o que for importante. Tá certo? Essa é a forma de estudar. Né? Não é só assistir a aula e tal, revisar a aula, inclusive. Aqui você assiste, mas depois você assiste com mais calma, anotando o que for mais importante. E nós já vimos o infinitivo. Vamos para a próxima forma nominal, que é o quê? Gerúndio. Observe. Eu até destaquei aqui, ó, NDO. Além de atuar como verbo nas locuções verbais, em tempos compostos e também nas orações reduzidas, o gerúndio ele pode desempenhar as funções de advérbio ou de adjetivo. Olha só. Estou orando para que sejas aprovado no concurso. Orando. Olha a característica NDO aparecendo aqui. Se você continuar estudando com afinco, certamente conseguirá alcançar seus objetivos. Então, toda vez que você vê um verbo com a terminação NDO, você vai ver que ele é gerúndio. Pois não, Itamara? Você levantou a mão aí. Era uma pergunta? Ou foi sem querer? Morreu. LC, Oi. qual o significado da palavra afinco? Você poderia me explicar? Simplificando, persistência. Tem vários significados, tem vários sinônimos, mas com afinco, com vontade, com persistência, Certo. certo? Tem Obrigada. vários sinônimos. Pronto. Então vamos lá. Toda vez que você observar que uma palavra está ali com NDO, você vai dizer que está no gerúndio, se for verbo. Olha só, como seria o verbo? Vamos aqui. Estudar já foi. Caminhar. Caminhando, Caminhar. andando. Caminhar. Caminhar está em quê? Está no infinitivo. No gerúndio seria, Galo já falou aí, caminhando. Cantar, cantando. Sorrir, Sorrindo. sorrindo. Fingindo. Sofrer, sofrendo. Observe que o gerúndio ele não está nem aí com
terminação do verbo, ou com a conjugação. Ele não quer saber se é primeira conjugação, segunda ou terceira. Terminação NDO. Cantando, sofrendo, sorrindo. As três terminações, as três conjugações, sempre com NDO. Professor, você, aí no gerúndio, assim, mais ou menos, entende como se ele fosse... Agora me fugiu a palavra. Ele generaliza, né, as terminações. Isso. Ele não E importa com a terminação, eles falam até, é, eu posso dizer, gerúndio já leva a que ele generaliza um pouco. e dá uma ideia, para ficar mais fácil, de que a ação acontece no momento da fala. Agora eu estou explicando. Galo está me perguntando no momento em que acontece a ação verbal. Tá certo? Mas também pode dar uma ideia de futuro, de passado. Ontem eu estava caminhando no bosque. Também pode dar uma ideia de pretérito. Certo? Olhou que é um verbo, viu NDO, já sabe. Gerúndio. Marque a única alternativa que apresenta verbo no gerúndio. É procurar lá o NDO. Olhou para a palavra, viu que é verbo, viu que está com a terminaçãozinha NDO, gerúndio. Sem desespero, sem estresse. Só no sossego. E agora existe a terceira forma nominal, né, que é o particípio. Nós já vimos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. E o particípio, ele pode terminar em ADO, IDO, DO, TO, GO ou SO. O particípio, ele pode terminar em qualquer um desses sufixos. O que é o particípio? É a forma verbal que corresponde a um adjetivo e, como tal, pode flexionar-se em certos casos em número, assim como o adjetivo se flexiona, e em gênero. Olha só, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Verbo colonizar no infinitivo. Quando estavam colonizando o Brasil, colonizando, gerúndio, e colonizado, particípio. Voltou da guerra com os braços amputados. Merecem ser lidas as obras de Machado de Assis. Então, observe. Como o particípio ele corresponde a um adjetivo, ele vai se flexionar em gênero e número. Olha só, colonizado, masculino singular, concordando com o substantivo Brasil, masculino singular. Amputados, observe que agora é masculino plural, porque concorda com braços, masculino plural. Já aqui nós temos lidas no feminino plural, porque a concordância agora é feita com o quê? Com obras. É um princípio de concordância nominal que nós vamos ver nas aulas posteriores. As palavras variáveis que se relacionam com o substantivo se flexionam em gênero e número para concordar com elas. Vamos ver isso aí nas aulas de concordância nominal. Chegaram as benditas vozes verbais. O que é uma voz verbal? Voz verbal é a forma como o verbo se encontra para indicar sua ação ou sua relação ou sua ação de relação com o sujeito. Consoante sua forma, o verbo pode indicar uma ação praticada pelo sujeito, nós chamamos de voz ativa, uma ação sofrida pelo sujeito, nós chamamos de voz passiva, e uma ação praticada e sofrida pelo sujeito, nós chamamos de voz reflexiva. Então, eu tenho um caso em que o sujeito pratica a ação, um caso em que o sujeito sofre a ação, e um caso em que o sujeito pratica a ação que reflete sobre ele. Aí, então, a história da voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vejamos uma por uma. Voz ativa. Primeiro caso. Quando é que eu digo que uma voz é ativa ou que o verbo está na voz ativa? Quando é que ocorre essa voz ativa? Ocorre a voz ativa quando o verbo ou a locução verbal indica a ação praticada pelo sujeito. Simplificando e repetindo. Quando o verbo
ou quando o sujeito pratica a ação, nós dizemos que ali temos o caso de uma voz ativa. Olha só, João pulou da cama atrasado e resolveu pegar um táxi. Quem pulou da cama atrasado? João, sujeito da oração. Observe que o sujeito João, ele praticou a ação de pular e depois de resolver pegar um táxi. Se eu tenho um verbo, se eu tenho uma estrutura em que o sujeito da oração pratica a ação, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que esse verbo está na voz ativa. Professor, o sujeito está na voz ativa? Não, o verbo. Nesse caso aqui, os verbos, que tem 3. Não é o sujeito que está na voz ativa, é o verbo. São as vozes verbais, são as vozes do verbo. E esse sujeito é o quê? É um sujeito simples, sujeito oculto? Não. Nesse caso aqui, nessa análise de vozes, esse sujeito é um sujeito agente ou ativo. Sujeito agente ou sujeito ativo. É o sujeito que pratica a ação na voz ativa. O sujeito é ativo. A voz verbal é ativa. Tá certo? Ficou claro isso aí? Sujeito agente. O que é um sujeito agente? Ou o sujeito ativo? Pode ter essas duas nomenclaturas. É o sujeito que pratica a ação. O que João fez? João pulou. E depois resolveu pegar um táxi. Quando João praticou essas ações, ele se tornou um sujeito agente. E nesse caso, nós dizemos que a voz é ativa. Quando o sujeito age, voz ativa. Tá certo? Tome cuidado com a locução verbal de tempo composto, que seria o verbo ter e o verbo haver, mais o particípio, que pode aparecer na voz ativa. Eu havia escalado a montanha. Havia escalado. Ó, eu tenho o verbo haver, mais o particípio escalado aqui, que tem então uma locução verbal. Nós tínhamos comprado o verbo ter, conjugado, mais o particípio do verbo comprar. Certo? Então, eu tenho aqui uma locução verbal que pode aparecer na voz ativa, apesar de ser mais comum essas locuções verbais lá na voz passiva. Tendo em vista que a voz ativa ficou claramente explicada, se não ficou, podem perguntar que a gente repete, vamos para a voz passiva. Não esqueçam de, se tiver com dúvida, perguntar. Por exemplo, se você levantar a mãozinha lá, eu vou ouvir um barulhinho. Aí eu vou olhar o que é. Se você só escrever no chat, agora eu não vou ver, porque não tem como. Não chega para mim barulho nenhum. Eu estou somente no slide aqui, na tela do slide. Eu não estou vendo vocês. Então, a Tamara levantou a mão aí. De novo? Bora. Eu fui daquela vez. Não, foi daquela vez ainda. Ela levantou e deixou levantada. Porque não chegou barulhozinho aqui. Acho que ela deixou. O braço. Ela levantou e deixou aí. Faz tempo. Porque quando levanta, faz. Né? Ou vocês falam. Professor, pode interromper à vontade. Perguntar, ou então levanta a mãozinha que eu escuto aqui o barulhinho e pergunto o que é. O importante é não sair com dúvidas. Então vamos lá. Se está tranquilo a voz ativa, vamos para a voz passiva. Lembrando, ou relembrando, voz ativa vem de ação. Então, voz ativa é quando o sujeito é agente, quando o sujeito é ativo, quando o sujeito pratica a ação. Nós dizemos que o verbo está na voz ativa. A voz passiva é o oposto. Na voz passiva, o verbo indica a ação sofrida pelo sujeito. Quando o sujeito sofre a ação, nós chamamos o sujeito de agente. Não, agente é voz ativa. Nós chamamos o sujeito de passivo ou paciente. Tá certo? Quando o sujeito sofre ação, ele é um sujeito passivo ou um sujeito paciente. Ele recebe a ação. Ele sofre a ação. Olha só. As casas foram invadidas pelas águas do rio. As casas foram invadidas pelas águas do rio. Observe que eu tenho... Quem foram invadidas? Locução verbal, ó. Locução verbal.
Um verbo principal mais um verbo auxiliar. Quem foram invadidos? Essa é uma característica, essa locução verbal é uma característica de voz passiva. Quem foram invadidas? As casas. Então, as casas são o sujeito da minha oração. Aqui é a locução verbal e aqui é o complemento do verbo. Então, observe. Quem foram invadidas? As casas. Sujeito. Beleza. As casas praticaram a ação ou sofreram? Não, elas sofreram a ação. Elas foram invadidas. Elas receberam a ação. Elas não praticaram a ação de invadir. Elas sofreram. Então, sujeito passivo. Sujeito sofreu a ação. Ou paciente, tanto faz. Quando o sujeito sofre a ação, nós dizemos que ele é um sujeito passivo e classificamos a voz verbal como voz passiva. Tá certo? Detalhe. Há 2 tipos de voz passiva. A voz ativa só tem aquele tipo, mas a passiva tem 2. Deixa eu tomar um gole, eu acho que alguém chamou aí. Fui eu. Rocha. Analisando aqui essa frase, eu não sei se cabe aqui no momento, mas assim, eu fiquei na dúvida. Ele diz assim, as casas foram invadidas pelas águas do rio. Pode ser ou era dos rios? Que ela veio Não, é toda do no Rio. plural. Não, é do Rio mesmo. Porque, por exemplo, a situação é, as casas, elas foram invadidas pelas águas, pelas muitas águas do rio. Poderia ser uma construção, se tivesse dos rios, também não estaria incorreta, sem problema algum. Por exemplo, aí teria-se a noção de que seriam vários rios, e não só um, tá entendendo? Invadindo as casas. Vários rios arrombaram e as águas invadiram as casas. Ou um rio só invadiu e as muitas águas invadiram as casas. Como se fosse uma enchente, por exemplo. Isso, muitas águas. Então, valeu. Entendeu? Como eu disse, tanto poderia ser aí do rio, como dos rios. Aí seria outra interpretação. Seria pensar que mais de um rio invadiu, né? Mais de um rio arrombou e as águas invadiram. Aí o que eu tenho aí? Que apenas um rio invadiu, mas arrombou, como a gente chama, e muitas águas invadiram as casas. Valeu. Tranquilo. Deu certo. 2 tipos de voz passiva. Passiva analítica e passiva sintética. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em sintético, dá uma ideia de resumo, de sintetizar. Certo? Observe. A voz passiva analítica, sua marca principal é a locução verbal, formada por... Pronto. O bicho endoidou aqui a caneta. Deixa eu tirar aqui que ela endoidou. Quando ela endoida assim, tem que ver se ela voltou ao normal. Voltou não. Colabore, jovem. De trabalho não. Voltou. Observe. A locução verbal. Por, ser, estar ou ficar, mais particípio. Ser, estar, ficar, mais particípio. Essa é uma característica da voz passiva analítica. Eu vou ter um desses 3 verbos. Ou o verbo ser, ou o verbo estar, ou o verbo ficar, mais um particípio. Eu vou ter 2 verbos cumprindo o papel de um. É isso que nós chamamos de locução verbal. Tá certo? Olha só. Os resultados da pesquisa foram apresentados, olha só a locução verbal, pela instituição. Os resultados sofreram a ação de serem representados, não, apresentados pela instituição. Olha só, sujeito, os resultados da pesquisa. Esse é o sujeito da oração. Ele praticou a ação ou sofreu? Ele sofreu a ação. Ele recebeu a ação de ser apresentado. Então, sujeito, paciente ou passivo, só que a voz aqui é uma voz passiva analítica, porque ela está com a locução verbal. Qual é a diferença da voz
analítica para a voz passiva sintética. Deixa eu simplificar. A voz passiva sintética não tem locução verbal. Por isso que ela é sintética, ela é resumida, ela é menor. Por se chamar de voz passiva, sintética ou pronominal, ela vem acompanhada de um pronome apassivador. Olha só, o que eu tenho ali? Eu tenho um verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, acompanhado do se, na função de partícula ou pronome apassivador. Depois nós vamos ver isso aí, claro. Verbo transitivo direto e indireto, lá na parte da transitividade verbal. Quando esse se aparece com verbo transitivo indireto, VTI, quando esse se aparece com verbo transitivo indireto, cuidado com isso. Esse se aqui, ele deixa de ser partícula passivadora ou pronome apassivador e passa a indicar indeterminação do sujeito. No caso do sujeito indeterminado. Nós vimos isso na aula passada, né? Dependendo da situação, o se pode ser sujeito indeterminado, pode ser pronome apassivador, nesse caso aqui, pode ser conjunção condicional e por aí vai. Então tem que ter cuidado. Olho no verbo. Se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto e apresenta o se, como no caso, apresentaram-se, aí esse se é pronome apassivador, indica que está na voz passiva sintética. Todavia, olha só, direto ou direto e indireto, o bitransitivo. Já se o verbo estiver ligado a um verbo transitivo indireto, aí já muda tudo. Como, por exemplo, ó, precisa-se. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto mais partícula se. Nesse caso, e o verbo está na terceira pessoa do singular. Nesse caso, esse se aqui não está indicando aí pronome apassivador, e sim está indeterminando o sujeito. Precisa-se. Quem precisa? Sujeito indeterminado. Então tem que ter cuidado, tá certo? Foca nisso aí. Ah, apresentaram-se, tal. Eu tenho aqui um verbo, mais o se. Já sei. Nesse caso aqui, esse se é um pronome apassivador. Por quê? Porque eu estou diante de um verbo transitivo, direto, que apresenta algo. Se fosse um verbo transitivo indireto, aí eu não poderia dizer que seria um pronome apassivador. Teria que ser um índice de indeterminação do sujeito. Vamos para frente. Por que isso aqui é sintético? Observe. Foram apresentados, encolheu, sintetizou, diminuiu, resumiu, foram apresentados, apresentaram-se. Ou seja, continua sofrendo a ação. Olha só, apresentaram-se o quê? Os resultados da pesquisa. Continua sendo sujeito paciente ou passivo, continua sofrendo a ação. Só que agora eu não tenho mais a locução verbal. Eu não tenho mais a locução verbal. O que eu tenho agora? Uma voz sintética ou pronominal, porque eu tenho o pronome se acoplado ao verbo. Aqui embaixo eu tenho o mesmo verbo, ó, só que, olha só como é legal. Verbo transitivo direto. Aí tem assim, ó, apresentaram-se os resultados da pesquisa aos clientes. Olha que loucura. Eu vou até mudar aqui a cor da caneta. Olha que loucura. O mesmo verbo que acabei de dizer que era transitivo direto, nessa construção aqui, ele pede dois complementos.
Apresentaram-se o quê? Os resultados. Sujeito aqui eu tenho. Apresentaram-se resultado de quê? Da pesquisa aos clientes. Agora eu tenho um objeto indireto. Então agora eu tenho um verbo transitivo, direto e indireto. O mesmo verbo, num contexto diferente, com a transitividade diferente. E o pior, entre aspas, nós vamos ver lá na parte de regência verbal, que o mesmo verbo ele pode ter 3 regências diferentes. Por quê? Porque vai depender do significado que ele tem. O que ele significa? Tá certo? Pode ter 2 regências diferentes. Como, por exemplo, o verbo assistir. Né? O verbo assistir, quando mexe com o verbo, é mais complicado sempre. É um verbo de terceira pessoa, perdão, terceira conjugação, terminação IR, tal. O verbo assistir, quando indica ver, no sentido de ver, né, é um verbo transitivo indireto. Ele rege a preposição a. Quem assiste, assiste a algo. Assiste a novela, a com crase. Assiste ao jogo. Assiste ao filme. Assiste a. Só que esse mesmo verbo, no sentido de prestar assistência, assistir, ajudar, é transitivo direto. Então, os enfermeiros prestaram assistência ou assistiram os pacientes. Se você disser os enfermeiros assistiram aos pacientes, aí vai estar incorreto. A regência de assistir, no sentido de ajudar, de prestar assistência, é diferente da regência de assistir no sentido de ver. Por isso que as pessoas ficam loucas quando falam de regência, porque os verbos eles mudam, né? Muda a regência. E a voz reflexiva. Quando eu tenho a voz ativa, o sujeito pratica ação. Quando eu tenho a voz passiva, ele sofre ação. E agora eu tenho a voz reflexiva. Essa voz é também chamada de voz média ou medial. Atento nesses detalhes aí. Pois ela se situa como forma intermediária ali, entre a ativa e a passiva. Por isso que ela é chamada de voz média. Quando o verbo indica uma ação praticada e sofrida pelo próprio sujeito. Ou seja, quando o sujeito pratica a ação e essa ação reflete sobre ele mesmo. Voz reflexiva. O sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Olha só, eu me barbeei. Eu me barbeei, barbeei a mim mesmo. Eu pratiquei a ação e a ação refletiu sobre mim. E acabei me ferindo. Eu feri a mim mesmo. Eu pratiquei a ação e a ação refletiu sobre mim. Depois de muito sofrer, João se deu a si o direito de tirar umas férias. Olha só, se eu disser assim, ó, a garotinha cortou-se com uma faca. Que F feio. Olha só, piorou. Olha só. O que eu tenho aí? Quem praticou a ação? Quem cortou-se? Quem cortou? É o verbo cortar. Quem cortou? A garotinha. Sujeito da oração. A garotinha cortou quem? A si mesmo. Então ela praticou a ação e ela sofreu a ação. Então eu tenho uma voz reflexiva.
Existe ainda a voz reflexiva recíproca. Pai e filho abraçaram-se. Isso é um bebê massa. Pai e filho abraçaram-se. Olha só. Que voz verbal eu tenho aí? Sujeito. Quem abraçaram-se? Pai e filho. Sujeito. Abraçaram-se. Abraçar o verbo. Esse se é o pronome apassivador. Pai abraçou o filho e, ao mesmo tempo, foi abraçado por ele. O pai abraçou o filho e o filho abraçou o pai. O pai praticou a ação de abraçar o filho e recebeu a ação de ser abraçado pelo filho. E o filho, o mesmo jeito, o mesmo caso. Nesse caso, eu tenho uma voz chamada de voz reflexiva recíproca. Anote isso aí que tem poucas gramáticas, viu? Voz reflexiva recíproca. A voz reflexiva é diferente da voz reflexiva recíproca. Na voz reflexiva, eu tenho um núcleo do sujeito que pratica a ação que recai sobre ele mesmo. Reflete sobre ele. Reflexiva. Na reflexiva recíproca, existe uma reciprocidade. As ações são praticadas e recebidas, são praticadas e sofridas simultaneamente, ao mesmo tempo. Pai e filho abraçaram-se. Olhe que agora eu tenho dois núcleos, ó, pai e filho. Um pratica ação sobre o outro e simultaneamente sofre a ação do outro. Ficou clara a diferença entre voz reflexiva e reflexiva recíproca? Tranquilo aí? Por que é que uma é reflexiva e a outra é reflexiva recíproca? Tranquilo? Fiquem atentos a essa recíproca, porque não são todas as gramáticas que trazem. Empregos dos tempos verbais. O que seria, então, tempo verbal? Tempo é a variação que indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. E são três. O fato expresso pelo verbo pode se dar no presente, no pretérito, e esse pretérito é passado, ou no futuro. Esses são os três tempos em que pode ocorrer a ação indicada pelo verbo. Então, o presente. Presente do modo indicativo. Nós estamos aqui tratando do modo indicativo. Lembrando sempre que o modo indicativo é aquele modo que indica uma atitude de certeza. Então, o presente indicativo, ou modo presente, perdão, o tempo presente, ele enuncia um fato atual. Olha só, sou estudioso. Os colegas de classe me admiram. Leio uma revista instrutiva. Falamos corretamente o vernáculo. Então, observe que eu tenho todas as ações aí no tempo presente e todas no modo indicativo. O pretérito, que, como eu falei, é passado, né? Pretérito do indicativo, se refere a fatos passados em relação ao momento que se fala. Ele pode ser pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então, o pretérito subdivide-se em três. O pretérito perfeito indica uma ação totalmente concluída, ação que aconteceu e foi terminada. O pretérito imperfeito também indica uma ação, só que indica uma ação
que ainda não acabou. Uma ação inacabada. E o mais que perfeito, que é o mais fuleiro, ele indica uma ação anterior a outra ação também passada, porque é pretérito. Então, eu tenho 3 subdivisões do passado, do pretérito. Eu tenho uma ação concluída no passado, eu tenho uma ação que aconteceu no passado, mas que não foi concluída, que é o pretérito imperfeito, e eu tenho o pretérito mais que perfeito, que é uma ação anterior a outra ação passada. Vamos lá. O que é o pretérito imperfeito? Vamos começar por ele. O pretérito imperfeito indica uma ação anterior à atualidade, que não estava concluída, uma ação inacabada, quando se verificou outro fato passado. Olha só, eu cantava. Não está concluída. Concluída é se fosse, por exemplo, eu cantei. Por isso que cantava é pretérito imperfeito. Que mentira! Eu cantava bem na igreja. Que mentira! Tu cantavas mais ou menos. Agora eu tenho conjugação do verbo cantar. Na segunda pessoa. Já o Samuel, ele, terceira pessoa, cantava divinamente bem. A verdade é que nós cantávamos para Deus. Vós cantáveis, olha que negócio doido, vós cantáveis cheios de inspiração, mas os outros cantavam sem a menor vontade. Olha só, que eu tenho aqui o verbo conjugado em todas as pessoas do tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. Pretérito perfeito, olha só, o que eu falei, ó, diz respeito a uma ação concluída. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Tudo indicando uma ação que já foi concluída. Eu cantei durante horas. Tu cantaste bem ontem à noite. Ele cantou com emoção. Nós cantamos muito lindamente. Vós cantaste no culto ontem, e eles cantaram como jamais haviam visto. Como jamais havíamos visto. Observe que no pretérito imperfeito, do slide anterior, nós tínhamos uma ação que não estava acabada. Eu cantava, tu cantava. Agora aqui, eu tenho uma ação que já foi concluída. Eu cantei, ele cantou, nós cantamos. Por isso que é um pretérito perfeito. É uma ação que já aconteceu e que foi totalmente concluída. Diferente do pretérito imperfeito, que apesar de ser uma ação passada, não foi 100% concluída. Né? E agora eu tenho o pretérito mais que perfeito. Esse expressa um fato anterior a outro fato, ambos no passado. Cantara. Não é cantará, é cantara. Tá certo? Observe. Muita gente confunde quando vai cantara, é passar. Peraí, sai daí, acento fuleiro. Cantara é pretérito, mais que perfeito, é passado. Cantará é futuro. Futuro do presente. Inclusive, Rocha Lima diz que não existe futuro do presente. Acho que é ele e o Celso Cunha. É futuro e acabou. Não deveria existir essa nomenclatura futuro do presente. Mas deixe que eles se resolvam lá. Cantáramos, cantareis e cantaram. Ou seja, uma ação anterior a outra também do passado. E o futuro do presente, que é aquele futuro que eu falei que
alguns gramáticos não consideram como futuro do presente, só futuro já daria conta do recado. Esse enuncia um fato que deve ser realizado em um tempo vindouro, com relação ao momento presente. Eu cantarei. Tu cantarás. Ele cantará. Agora eu tenho, tá certo? Cantara, cantará. Tá certo? Nós cantaremos, vós cantareis, eles ou elas cantarão. Futuro do presente, ou somente futuro. Só que tem um tal no futuro do pretérito. Aí você diz, espera aí, pretérito é passado. Como é que existe um futuro do passado? Expressa um fato posterior com relação a outro fato já passado. Frequentemente, o outro fato, não é faro, é fato, fala Deus. O outro fato já passado é dependente do primeiro e inclui condição. Olha só. Se fosse preciso, olha a condição, cantaria. Olha só. Cantarei, cantará, futuro. Cantaria, futuro, mas do passado. Tu cantarias, sem receber pagamento, ele cantaria, caso, aliás, com gratidão, se não estivesse depressivo. Nós cantaríamos muito lindamente, caso fôssemos convidados. Vós cantaríeis. Olha só, não é cantarei, é cantaríeis. Se fosse chamado, eles cantariam, desde que, olha só, se, caso, se, desde que, para que o fato aconteça, normalmente está ligado a uma condição. Então, o futuro do pretérito é um futuro de uma ação passada. Tá certo? Você pode pensar assim, ó, se eu estudasse mais, certamente passaria em todos os concursos. Se, sempre uma condição, certo? Nós temos agora o modo subjuntivo. Que é aquele modo que indica uma dúvida. Sai do campo da certeza, lá do modo indicativo, e entra no modo da dúvida. É algo incerto, é algo duvidoso, é algo até irreal. E eu tenho 3 tempos aqui. Os tempos do modo indicativo são diferentes dos tempos do modo subjuntivo. Tá certo? São totalmente diferentes. Aqui eu tenho apenas o presente, o pretérito imperfeito e o futuro no modo subjuntivo. Lá no modo indicativo eu tenho 6 tempos. Aqui no subjuntivo eu tenho só esses 3. O presente ele pode indicar semanticamente presente ou futuro. Olha só que loucura, o modo subjuntivo. Aí o exemplo. É pena que eles estejam doentes, uma possibilidade no presente. Espero que chova. Uma possibilidade ou uma hipótese de futuro. Então, o modo subjuntivo pode indicar ou presente ou futuro. Tem que ficar ligado aí. O pretérito imperfeito, que é aquela ação no passado, né, expressa uma ação posterior a um fato ou a outro fato na oração principal, no caso do período composto, diz assim, ó, duvidei que ele terminasse o trabalho. Gostaria que você trouxesse as crianças. Ele pode expressar ainda uma ideia de condição ou de desejo. Se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. Agora eu tenho aqui verbos de
tempos diferentes. Eu tenho viesse, pretérito imperfeito do modo subjuntivo, e tenho participaria, futuro do pretérito do modo indicativo. Certo? E o tempo futuro do modo subjuntivo indica uma ação eventual. Ou seja, o futuro do indicador do subjuntivo indica algo que pode acontecer ou não. Pode ocorrer ou não. Isso em um momento futuro. Olha só. Quando ele vier à loja, levará as encomendas. Tempo futuro. Quando ele vier, quer dizer, não está dizendo realmente se ele vem. Não está garantindo que ele virá. Quando, que dá uma ideia de tempo, né? E futuro. Quando ele vier, levará as encomendas. É igual a Galu dizer, por exemplo, pessoal, eu tenho aqui uma sela para sua bicicleta. Quando você vier, você pega. Quer dizer, não há garantia de que eu vou pegar essa cela. Ou não há garantia de quando, do dia exato que eu vou pegar. Eu posso, inclusive, ir lá pegar a cela, como também não ir. Há essa, né, incerteza. Até porque o modo subjuntivo dá essa ideia de incerteza. Quando você vier, não garanto que eu vá. Eu posso ir, posso não ir. Mas dá essa ideia de, além de futuro, ainda dá uma ideia de incerteza. Tá certo? Para a próxima aula, nós vamos arrochar na formação dos tempos simples. Mas isso é assunto para a próxima aula, porque nós já chegamos aqui aos minutos finais desta aula de hoje.